não tenho padaria, quero implementar. Cara, você pode começar com pão congelado e depois vir fazendo. Perguntar isso agora. Você ia perguntar sobre pão congelado. Exato, se vale a pena ou não botar pão congelado e se eu preciso ter algum treinamento especial para isso ou se é extremamente fácil, como é que funciona a prática? Se a pessoa pegar o custo da produção, custo do pão, ele vai ver que é melhor ele fabricar o pão. Porém, a maioria dos donos de mercado e padaria não faz o custo de produzir o pão. Porque o pão não é só a farinha, não é só os produtos para produzir o pão. O pão, ele tem mão de obra parada fazendo, ele tem equipamento, tem um monte de coisa. E aí tudo isso, quando você bota na ponta do lápis, muitas das vezes sai muito próximo à margem de lucro que você tem no pão congelado que você tem no pão normal. E qual é o problema? Não necessariamente fica com o mesmo padrão e você é difícil demais ter mão de obra de padaria. Difícil demais. Inclusive, se você não sabe como treinar um funcionário de padaria, tem problema para treinar, eu tenho um treinamento chamado Escola de Supermercados, que a gente treina todo mundo da padaria. Tá? E o preço da Escola de Supermercado é muito barato, que é um valor barato demais para você gasta em torno de R$10 por dia, sei lá, para treinar cada funcionário. Então é muito barato, você paga uma mensalidade lá para você treinar o teu time inteiro, quantas pessoas você quiser. E aí na padaria tem um treinamento da Jéssica Lopes de padaria na Escola de Supermercado que ensina passo a passo para o cara fazer tudo com padaria. Mas basicamente esse profissional é muito difícil de achar. Então o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer com que esse profissional de padaria, confeitaria, o salgadeiro, eu tenho que botar essa pessoa aqui ocupada produzindo produto com valor agregado alto. Por exemplo, vou vender um pão. Quanto custa o quilo do pão? O quilo do pão custa, sei lá, 10, 12, 15 reais. Quanto custa o quilo de um sonho, por exemplo? O quilo do sonho já custa mais caro do que o quilo do pão. Vai custar 19, 20 e pouco. Então, cada coisa que você for fazendo, o custo de produzir aquilo é muito bom. Então, você prefere que um cara esteja produzindo coisa que vende 10, 12, 15 reais o quilo ou coisa que vende 20, 30 reais o quilo? É a mesma hora de produção. Então eu prefiro que ele produza coisas que tenham um valor agregado necessariamente mais alto. Especificamente na parte de produção, você falou, o cara que eu posso produzir um produto mais caro, um produto que dá menos lucro, mas tem um maior giro. Tem essas duas vertentes, né? O vende mais, o que dá mais lucro. Mas além disso, eu tenho questão de custo-benefício. Tipo, o cara que faz o salgado, ele também faz o doce e eu tenho os ajudantes lá que faz o pão. Então o ajudante fazendo pão não sai tão caro. Mas eu tendo esse cara que é mais caro para só fazer só o bolo ou só o salgado, não sairia caro? Custo-benefício não vale a pena ou não? Não sai caro. Não sai caro? Não. Isso se ele souber produzir também A métrica cada profissional dentro da tua padaria tem que vender, tem que gerar de venda. É 16.800, isso a gente está gravando esse vídeo em 2023, tem que gerar 16.800 de faturamento por pessoa dentro da padaria. Não de atendente, é produção. Tá. Isso que eu ia perguntar. E é 16.800 de venda de produto de produção. Tá? É porque é comum você ver pessoas paradas só para atender bandejado, cortar. Não. Cada profissional tem que produzir 30 variedades diárias. Isso eu não sabia, essa métrica. Cada profissional, o ideal, né? Mas boa parte das pessoas não consegue chegar nessa métrica. Entendi. 30 variedades. Por quê? Porque uma mesma massa produz várias variedades de produto. Eu não preciso ter... A massa do pão doce dá para fazer vários pães diferentes. Exato. Então, por isso que a mesma massa pode fazer... Então, ele pode fazer várias variedades. E padaria é muito mais sobre variedade do que sobre quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um só tipo de produto na padaria, o cara comprou aquele produto e acabou. Se eu tenho uma variedade de produto, normalmente as pessoas levam vários produtos da padaria. Nossa, eu falo por experiência própria mesmo. Eu vou lá comprar um pãozinho francês, aí tem um sonho, aí aquele pão francês puxa um donut, aí aquele vê o bolinho ali, um bolinho pro lanche da tarde, né? Vou levar o bolinho. E nessa você nunca compra uma coisa só dentro da padaria. Impossível, gente. A compra que ia sair R$5 virou 20. Não esquece. Você vai pra padaria não com dinheiro contado, que não dá não. Então, isso é uma das coisas que funciona e por isso tem que ter esse nível de produção aí para poder dar certo. Existe uma métrica dentro da padaria que fala se vale mais a pena focar em produtos doces ou salgados ou não tem? Vou te dizer. Qual é a métrica? O
concorrente. O que você tem que olhar? Aonde o meu concorrente é bom? Ele é referência? Uhum. Ele é referência. Vamos dizer que ele seja referência em salgado. O que eu vou fazer? Vou ser o melhor do doce. Vai no contra... Porque no contraponto dele. Se eu for atrás da mesma coisa que ele está fazendo, eu estou disputando com ele na mesma área dele. Uhum. Quando eu vou pro doce, eu posso me tornar referência no doce, que ele é ruim, eu me torno referência no doce, e aí depois eu vou posso melhorar também, né? Virar referência no salgado. Mas você ataca primeiro onde está o lado frágil dele. Isso a gente inclusive aprende nas artes marciais. Uma pessoa muito alta normalmente tem as pernas mais frágeis. Uma pessoa muito baixa, a altura dela acaba sendo uma desvantagem para eu poder atingir ela. Então, você ataca onde é o problema, onde é o ponto fraco daquela pessoa. Então, se o concorrente está tentando te acabar, o concorrente desleal, você vai onde é o ponto fraco dele, se torna referência no ponto fraco dele, para daí sim você atacar o ponto forte. Isso na padaria funciona demais. Senão você fica disputando ali de forma que na maior parte das vezes você sai perdedor.